Olá! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o processo de envelhecimento e os tipos de envelhecimento, a senescência e a senilidade. Bom, para a gente iniciar, é importante a gente lembrar como tem sido o quadro de idosos quando a gente pensa no mundo todo. A gente tem observado um aumento significativo na proporção de pessoas idosas, e quando a gente restringe ao Brasil, pessoas com 60 anos ou mais, elas representam cerca de 30 milhões da nossa população, ou seja, aproximadamente 14% dos brasileiros. O que tem contribuído para que o idoso se torne uma parcela tão representativa da nossa população tem sido uma redução na taxa de fecundidade e também na taxa de mortalidade por diferentes enfermidades e nas diferentes faixas etárias também. Vamos dar uma analisada agora na pirâmide etária. Em 1980, a gente tinha uma proporção bem mais significativa de crianças e adolescentes e adultos mais jovens, e já a parcela da população idosa era uma parcela bem reduzida. Em 2017, a gente tem uma mudança, então, nessa pirâmide. A gente tem um achatamento da base e um alargamento do ápice da pirâmide, fazendo com que os idosos se tornem, então, essa parcela representativa da população. As projeções para 2060 também são bem significativas. Inclusive, a gente vai ter uma proporção de idosos com 85 anos ou mais bem superior ao que a gente tem observado nos anos anteriores. Quando a gente analisa por gênero, aqui do ladinho o verde, meio um amarelo, a gente tem um gênero masculino e um azul feminino. Então, a gente observa também uma proporção bem mais significativa de idosos do sexo feminino em comparação ao sexo masculino. Um dos aspectos que contribui para que a gente tenha uma parcela bem significativa das mulheres é que, de certa forma, as mulheres elas tendem a procurar mais atenção básica, têm um cuidado mais significativo com medidas de promoção e prevenção de doença. Então, quando elas descobrem algum agravo, alguma doença, normalmente ainda está no início, então consegue-se fazer um tratamento e se não consegue reverter o quadro, pelo menos consegue controlar aquela enfermidade. Os homens, geralmente, eles procuram atenção primária quando o agravo já está estabelecido e às vezes a gente não consegue um tratamento eficiente a ponto de que ele consiga viver com aquela enfermidade. Sem falar que os idosos, os homens, eles têm uma maior proporção de mortes por causas externas. Então, isso faz com que as mulheres, além de ter esse aumento também na expectativa de vida, seja uma parcela mais representativa dos indivíduos idosos. Mas o que vem a ser o processo de envelhecimento? O processo de envelhecimento, gente, ele é uma fase. Da mesma forma que a gente tem a infância, a gente tem a adolescência, a gente tem o envelhecimento. Então, a gente começa a envelhecer lá, desde quando a gente nasce, a gente vai tendo todas as alterações. E com o passar dos anos, o que a gente tem observado principalmente é uma redução nas nossas reservas biológicas, fazendo com que o indivíduo se torne mais vulnerável, tanto às agressões internas quanto às agressões externas. Mas é importante deixar bem claro que envelhecer não é adoecer. Que envelhecimento ele promove essas alterações, tanto a níveis celular, tecidual, órgãos, aparelhos e sistemas, mas que não é adoecer. Inclusive, quando a gente for falar sobre os tipos de envelhecimento, vocês vão observar que o simples envelhecimento, dificilmente ele vai fazer com que o idoso se torne um idoso dependente. Ele vai promover essas alterações, mas na grande maioria das vezes, o idoso consegue manter o seu estilo de vida. Então, a gente tem essa redução, essa diminuição orgânica funcional, mas não é decorrente de doença. E que acontece de forma inevitável com o passar dos tempos. Quando essas alterações que são do processo de envelhecimento, alterações biológicas, alterações naturais, estão associadas ao estilo de vida, que a gente pensa tanto da parte da alimentação, comportamento de riscos, falta de atividade física, e muito além, quando a gente analisa todos os determinantes sociais de saúde, direito à moradia, educação, saneamento básico, quando tudo isso está associado ao processo de envelhecimento, pode sim contribuir para o adoecimento do idoso. Então, assim, o simples envelhecimento não vai trazer adoecimento, mas outros comportamentos, outros aspectos
que geralmente às vezes não são modificáveis, que a gente não consegue controlá-lo, eles podem sim trazer um impacto mais significativo para a condição de saúde daquela pessoa e contribuir então para o surgimento de algumas doenças e até comprometer a sua capacidade física. Mas quais são os tipos de envelhecimento que a gente tem? Então, a gente tem dois tipos de envelhecimento. A gente tem a senescência, que é o envelhecimento fisiológico, envelhecimento normal. Então, a gente tem essas alterações no nosso organismo, mas que dificilmente vai ser capaz de tornar o idoso dependente. E a gente tem a senilidade, que é o envelhecimento patológico, quando, além do processo do envelhecimento, além das alterações fisiológicas normais, a gente tem alterações por conta da enfermidade que o idoso desenvolveu, seja uma hipertensão, um diabetes ou qualquer outra enfermidade. Então, já está tendo as alterações fisiológicas e ainda a gente vai ter as alterações por conta da doença. Vamos dar uma analisada nesse gráfico, então. Então, aqui a gente tem a nossa capacidade funcional, né, as funções, e a nossa faixa etária. A primeira curvinha, a curvinha azul, então, quando a gente nasce, a gente vai tendo um aumento na nossa capacidade funcional, até chegar lá no início da nossa fase adulta, né, final da nossa adolescência, o adulto jovem, a gente tem esse ápice do nosso desenvolvimento. E com o passar dos anos, então, a gente vai tendo essa redução. Só que vocês podem observar, ó, que essa redução, ela não é significativa a ponto, ó, de alcançar o limiar de incapacidade, ou seja, de tornar o idoso dependente. Quando a gente analisa a curva vermelha, que é o envelhecimento patológico, vamos supor que a pessoa desenvolve uma doença lá na infância, na adolescência, então ele já vai ter um comprometimento na sua função. A sua capacidade funcional, ela não vai ser a mesma de uma pessoa que não tem a doença. E, da mesma forma, não vai conseguir atingir o ápice desse desenvolvimento e, levando em conta, com o passar dos anos, ela pode, sim, atingir o limiar de incapacidade e tornar-se, então, um idoso dependente. Pensando no envelhecimento fisiológico, a gente tem 3 tipos de envelhecimento. Nós temos envelhecimento bem-sucedido, que é quando o organismo ele consegue manter todas as funções fisiológicas bem semelhantes à idade adulta. A gente tem envelhecimento usual, que a gente observa uma perda funcional. Essa perda, ela é lenta e progressiva, mas, ó, importante, ela não provoca a incapacidade do sujeito, mas ela pode trazer algumas limitações. Uma dificuldade de colocar uma meia, de calçar um sapato, ele consegue, mas não é algo tão fácil para o idoso, por conta das alterações do processo de envelhecimento e, claro, associado a todos aqueles aspectos que a gente já comentou, de estilo de vida e dos determinantes sociais também. E a gente tem o idoso frágil, que é quando o envelhecimento fisiológico ele é tão significativo, as alterações fisiológicas são tão significativas, normalmente é aquele idoso com idade bem mais avançada, 90, acima de 90 anos, provavelmente, e faz com que o idoso atinja a síndrome de fragilidade. Essas alterações elas são tão significativas que às vezes é difícil da gente distinguir o envelhecimento patológico do fisiológico. Mas uma dica bem importante, se for envelhecimento fisiológico, o idoso não pode ter a presença de nenhuma doença. Ele é hipertenso, já é considerado envelhecimento patológico. E aqui, ó, a gente vai observar, então, novamente aquelas alterações e como que funciona. Então, vamos começar pelo envelhecimento fisiológico. As 3 fases, então, bem-sucedido, ó, não vai atingir o limiar de incapacidade, o usual também dificilmente. Já o frágil, como a gente comentou, ele tem alterações tão significativas que pode, sim, atingir o limiar de incapacidade. E a gente tem o envelhecimento patológico, que a gente já comentou, que possivelmente atinge esse limiar de incapacidade. O que faz, o que contribui para que o idoso tenha um envelhecimento patológico e não consiga se manter no envelhecimento fisiológico? Então, a gente tem vários aspectos. A gente tem a hereditariedade, né, a genética. Você ter na família pais hipertensos, a chance de você desenvolver essa enfermidade é muito maior, quando comparado com pessoas que não têm casos na família. Sexo feminino, a gente tem observado uma maior prevalência também de idosas com
envelhecimento patológico, baixo nível socioeconômico. Lembra que eu falei para vocês, não é só o estilo de vida, a gente tem determinantes sociais que, de certa forma, faz com que o idoso não consiga ter o mesmo envelhecimento de uma pessoa que tem um nível socioeconômico melhor. Então, isso sim contribui para o envelhecimento patológico, a má nutrição, e a gente não se restringe assim, simplesmente na adoção de comportamento, mas na oferta, se você realmente tem direito à alimentação saudável. A falta de atividade física, né, o sedentarismo, e daí a gente pensa tanto na falta de exercício físico, como também no comportamento sedentário, permanecer muitas horas na postura sentada. A senescência, então o simples envelhecimento, ele traz aquelas alterações. E essas alterações faz com que o idoso se torne mais vulnerável. A anorexia também, a presença de comorbidades, que é o que caracteriza, então, o envelhecimento patológico. E a gente tem algumas doenças que elas, por si só, já são doenças que podem tornar o idoso incapaz de conseguir realizar as atividades da vida diária. Ou seja, precisar do auxílio de um terceiro, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Mas será que todo mundo envelhece igual? Todo mundo envelhece da mesma forma? Não, a gente já conseguiu observar através dos tipos de envelhecimento. No fisiológico mesmo eu tenho 3 tipos, eu tenho envelhecimento sucedido, eu tenho envelhecimento usual, eu tenho envelhecimento frágil. E no patológico a gente também tem, é caracterizado com um único tipo, mas a gente observa que a pessoa pode envelhecer de formas diferentes. E por isso, a minha prescrição de exercício ou qualquer tipo de intervenção na área da saúde, visando a saúde do idoso, ela não pode ser generalizada. Para isso, a gente precisa fazer uma avaliação multidimensional do idoso, conhecer todos os aspectos que podem interferir no processo de saúde e doença e que venha contribuir para o envelhecimento saudável. A gente viu que não é só o sedentarismo que contribui para o envelhecimento bem-sucedido. A gente tem outros aspectos. Se eu negligenciar esses outros aspectos, se eu não avaliar eles, e mesmo que eu não consiga, pela minha formação, propor intervenção, mas orientar ao idoso, fazer um trabalho interdisciplinar para que outros profissionais de saúde possam estar direcionando também uma intervenção mais qualificada, uma intervenção mais completa para esse idoso, dificilmente eu vou conseguir promover melhoras ou até reverter alguns processos. Para que a gente consiga fazer com que o idoso mantenha um estilo de vida saudável, eu preciso avaliar todos os aspectos que interferem no processo de envelhecimento. E não é simplesmente a atividade física. Então, antes de iniciar qualquer tipo de intervenção, seja o treinamento funcional, que é o nosso objeto de estudo aqui desse curso, ou qualquer programa de exercício, eu vou trabalhar com treinamento resistido, enfim, qualquer tipo de treinamento, faça uma avaliação multidimensional. Avalie tudo o que pode interferir para que você possa direcionar, para que você mostre para o seu cliente que você compreende o processo de envelhecimento e que você sabe que o exercício físico de forma isolada não vai fazer a melhora da vida dele. Vai trazer benefícios? Claro, mas não vai conseguir sozinho. E daí, o que acontece? Às vezes a gente acaba oferecendo uma intervenção para o idoso e ele cria uma expectativa, porque a gente fala, o exercício físico vai fazer isso, vai fazer aquilo, e às vezes você vai e faz uma reavaliação e não conseguiu atingir o resultado que você esperava. E isso pode acontecer sim, por quê? Porque simplesmente não foi feito uma intervenção ampla, não foi avaliado todas as dimensões e propostas intervenções em diferentes segmentos, nas diferentes áreas, para promover, então, o envelhecimento saudável. Não esqueça, antes de intervir, a gente precisa avaliar, ok? Nos vemos na próxima aula.